Nós temos pensado esses dias numa série de reflexões sobre sentimentos da era moderna. Encerrando essa série, nós vamos pensar sobre o sentimento da culpa. É um sentimento que não é desta geração, é um sentimento que na verdade é permanente na humanidade. Os antropólogos dizem de uma forma geral que toda cultura é baseada em um de 3 pontos. E os 3 pontos têm uma certa ligação com culpa. Seria medo, como as culturas um pouco mais primitivas, como culturas que nós chamamos de animistas, de tribais, que tudo que acontece é consequência da quebra de um reino material com o reino espiritual. A cultura do medo, todos os eventos naturais são entendidos como essa quebra. É muito do Brasil, tanto que a gente tem no Brasil, apesar de ser prática de uma cultura mais antiga, menos moderna, mas a gente tem coisas desse tipo no Brasil. A gente tem a ideia de bater na madeira 3 vezes quando diz uma coisa, a gente tem o medo de dizer, essa é a minha última viagem. Epa, não é a última não, porque tem a impressão, fica essa cultura brasileira de que se disser que é a última viagem, alguém vai ouvir essa palavra e vai ser a última, de fato. Essa é a ideia da cultura do medo, que não é 100% culpa, mas gera culpa. Como se você, se fizer alguma coisa errada, você vai ser castigado. Segundo é vergonha. É a cultura mais forte do Brasil, a forma de encarar a culpa mais forte no Brasil é vergonha. A gente não tem medo de desobedecer à lei, a gente tem medo de ser pego, ser punido. Fazer um ato errado não é problema, desde que ninguém saiba, descubra. Essa cultura nossa não é tão forte, ela é mais forte em culturas orientais, como o Japão, culturas árabes, em que as pessoas são capazes até de cometer o suicídio por causa da vergonha. É um sentimento forte. E existe a culpa, que é a culpa mesmo. É muito comum em culturas como a cultura dos Estados Unidos, cultura da Europa. Em maio eu fui com o pastor Fabrício no Texas, e a gente conversando na Convenção Batista do Texas, e aquela convenção dizendo, nós estamos ensinando nas igrejas que não fazer discípulos é pecado. E a gente pensa, qual a novidade? A novidade é que se pregar que não discipular é pecado, as igrejas vão fazer discípulos, porque a culpa de ser pecador é muito forte naquela cultura. Basta dizer que é errado, acabou. Não precisa de quebra-mola. Basta uma placa dizendo a velocidade é 50 milhas e todo mundo obedece. A gente obedece por medo da multa e não por obedecer. Os Estados Unidos têm departamentos para que você devolva uma toalha que você levou por engano do hotel, que você devolva um troco a mais que você recebeu por engano. Mas de uma forma geral, medo, culpa e vergonha estão relacionados com culpa. Portanto, não é um sentimento tão moderno o sentimento da culpa. É um sentimento permanente na natureza humana. Freud dizia que o que move o mundo não é a fé, que o que move a religião não é a fé, o que move a religião é culpa. Não é porque cremos, é porque temos medo do inferno. Não é porque confiamos no Senhor, é porque temos medo de não dar certo, medo do castigo. Mas sim, é um sentimento moderno em diversos momentos, é um sentimento que a gente precisa encarar nessa nossa série, porque nós vivemos, ao mesmo tempo que é um sentimento eterno, permanente na humanidade, nós vivemos algumas marcas mais fortes. Eu, por exemplo, preciso explicar que essa cor aqui não é vermelha, tá? É vinho, tá? Eu não estou de flamenguista, tá bom? Eu estou... 2 cores que pode induzir alguém a pensar isso, mas não é Flamengo, isso é vinho, tá? Não confunda. Sim, porque todos conhecem que o meu time é contra o Flamengo. Se jogar Flamengo e Argentina, adivinha para quem que eu vou torcer? Argentina. É contra o Flamengo, não tenho outra torcida, somente contra o Flamengo.
Então essas coisas, que uma brincadeira que estou fazendo, que são coisas que podem ser comuns da nossa geração, é que faz a gente querer pensar sobre culpa. Por exemplo, nós vivemos numa cidade universitária, em que o curso de medicina é bastante procurado, temos vários estudantes aqui. Mas pode trazer culpa não passar no vestibular. E você tem a responsabilidade de passar ou não passar? Você pode até estudar bastante, você pode dar 100% da sua capacidade e ainda assim, mas fica o sentimento de culpa, mas meu pai investiu tanto, minha mãe investiu tanto. Pode ser o sentimento que está nos pais. Como eu queria ter recursos. Meu filho é inteligente, meu filho conseguiria passar, eu queria ter recursos para conseguir pagar, mas não tem. Você pode se sentir culpado por não ter o shape, por não estar da forma que hoje é agradável, entende? Em todos os sentidos, em todos os momentos a culpa vai estar presente, e é um sentimento que a gente precisa abordar. Então, encerrando a nossa série de reflexões sobre sentimentos modernos, nós vamos pensar em culpa. E capítulo 7 de 2 Coríntios, Paulo fala, não usa a palavra culpa, ele usa a palavra tristeza. Ele começa no versículo 8. Mesmo que a minha primeira carta, mesmo que eu tenha entristecido vocês, eu repito, entristecer é o sentido de culpa, mesmo que eu tenha deixado vocês com culpa com a minha carta, Paulo diz, eu não me arrependo. Sim, eu até já meio que me arrependi, porque eu vi que aquela carta deixou vocês tristes, culpados, ainda que por um breve tempo. Que Paulo começa a dizer o que a palavra de Deus está dizendo para todos nós nesta noite, é que sim, a culpa é importante. Essa carta que Paulo está falando, que escreveu para a igreja de Corinto e que trouxe esse sentimento, é a carta que está chamada de 1 Coríntios, e especificamente o capítulo 5 de 1 Coríntios. Nela Paulo desafia aquela igreja, Paulo confronta aquela igreja, porque ela estava tendo uma prática absurdamente imoral. A cidade de Corinto era conhecida por sua imoralidade. A cidade de Corinto, há diversas tradições, mesmo que não confirmado historicamente, não confirmado na arqueologia, mas diversas tradições dizem que aquela cidade tinha o templo da deusa Diana, da deusa Afrodite, e que somente naquele templo 1000 prostitutas cultuais serviam naquele templo. Corinto era a cidade da filosofia, era uma cidade extremamente lasciva, de luxúria, do que nós chamamos de imoralidade. Comum diversas práticas, comum diversos comportamentos. Mas na igreja de Corinto, estava tendo um comportamento que Paulo diz, nem nessa cidade a gente vê isso, nem no mundo a gente vê o que vocês estão fazendo. Que era um homem que estava convivendo, o texto é, com a esposa de seu pai. Como não chama mãe, a gente deduz que era sua madrasta. Seu pai havia casado com uma mulher, ou havia se separado dessa mulher, ou seu pai havia morrido, e aquele membro da igreja de Corinto agora convivia com aquela que anteriormente havia sido esposa de seu pai. E Paulo reclama no capítulo 5, nessa carta que ele está dizendo que enviou, que a igreja não estava se sentindo culpada. Então, a primeira coisa que a palavra de Deus diz nesses textos que nós vamos estudar é: sentir culpa pode ser bom. O que é o narcisista? O que é a pessoa que comete diversos crimes, que não tem noção da realidade? O que mais falta nessas pessoas é culpa. Sim, é um extremo da doença mental. É um extremo do comportamento social. Mas num grau menor, se não há culpa, nós podemos fazer o que a igreja de Corinto estava fazendo, nós podemos cometer até crimes.
É tão séria a culpa que, como mencionei, ela está presente em todas as sociedades, em todas as culturas. Portanto, ao falar de culpa, a primeira coisa é lembrar, ela não pode ser de todo excluída. Sim, o jovem que está se preparando para o vestibular precisa sentir um pouco de culpa para se dedicar mais. Ele não pode se sentir culpado por, depois de ter dado o seu melhor, não ter sido aprovado. Mas se não há um mínimo que seja de culpa, de pesar, ele pode levar aqueles estudos de forma relaxada e leviana. Sim, eu não tenho culpa de ter uma genética que não permite emagrecimento, eu não tenho culpa de não estar com o shape, com o corpo que todos querem, mas se não houver um pouquinho de culpa, você pode nem se importar com isso. E é importante lembrar que o shape não é só estética, é também e principalmente saúde. Principalmente. Portanto, Paulo está dizendo, eu fiquei um pouco triste, mas eu estou alegre, versículo 9, porque mesmo que eu tenha entristecido vocês, mesmo que eu tenha deixado vocês sentindo-se culpados, eu estou vendo que aquela carta levou vocês ao arrependimento. Versículo 9, é o que eu estou lendo, eu estou vendo que na tela ainda não está o 9, mas eu estou lendo o versículo 9, que diz, agora pois me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Estou vendo que vocês foram entristecidos segundo Deus, para que da nossa parte não sofressem nenhum dano. Então Paulo diz, eu gostei de vocês se sentirem culpados, foi bom. Aquela carta, na verdade, trouxe um grande conflito entre Paulo e a igreja. Deixou muita gente chocada com a dureza das palavras de Paulo. Mas ele está dizendo, foi bom. Porque a culpa é boa. O que a gente precisa fazer, então, segundo ponto, é separar a culpa boa da culpa ruim. E isso está muito claro no versículo 10, os dois tipos de culpa. A culpa ou tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Há uma culpa que é espiritual, que é provocada por Deus, mesmo que você não creia em Deus. É a culpa que está presente em nós, pela presença dele em nós. É a culpa que está presente em nós, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. É a culpa que está, repito, presente até em todas as culturas. Na cultura árabe, por exemplo, é possível um homem ter mais de uma mulher, é possível a poligamia. Mas mesmo na cultura da poligamia, há a culpa do adultério. Nas culturas menos civilizadas, em que a nudez é comum, em que pessoas andam sem roupas pela sua própria cultura não civilizada, há uma culpa de olhar, está ali, mas há um tipo de olhar que é condenado. Sim, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e está em nós a sua própria lei no nosso coração, está em nós a consciência do que é certo e do que é errado, independente da cultura do que foi ensinado. Então essa culpa que vem de Deus, ela é positiva. A culpa, a tristeza, segundo Deus, ela vai produzir arrependimento. Sem ela, o marido não costuma ser um bom marido. Sem ela, a esposa não costuma ser uma boa esposa. Sem ela, o filho não é um bom filho. Sem ela, o pai não é um bom pai. Sem ela, muito do que vivemos em sociedade não existiria. E essa culpa que é segundo Deus, ela pode ser nós que somos filhos dele, produzida pelo seu próprio Espírito. Vem de Deus porque é o seu Santo Espírito que nos convence, seja pela própria palavra, seja pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos um episódio muito conhecido na Bíblia, que é o episódio de Davi. Davi era o rei.
Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus, o homem perfeito. Perfeito no sentido de agradar ao Senhor. Mas um belo dia, Davi comete uma série de crimes. Primeiro, a lascívia. Ele deseja uma mulher que não era sua esposa. Segundo, ele comete o pecado do adultério. Terceiro, ele comete o pecado da mentira para encobrir aquele pecado. E lamentavelmente, o grande rei Davi, o homem tão inspirador, comete o quarto pecado do assassinato. Seu poder de rei, a sua posição o leva a cometer isso. Eu não sei se você lembra quando Bill Clinton cometeu o pecado no salão oval da Casa Branca de ter cometido atos sexuais com uma estagiária dentro do salão oval da Casa Branca. E perguntaram para ele por quê. Ele respondeu: porque eu podia. Como que dizendo, de que adianta ser presidente se você não pode algumas coisas? Com esse pensamento pecaminoso, Davi comete essa série de pecados. E ele é então confrontado por Natã, e só aí ele entende que havia cometido coisas tão terríveis. Por isso a importância da culpa. E quando aquela ausência de culpa se torna numa tristeza que é segundo Deus, Davi se arrepende. E por mais que isso tenha manchado a sua história, por mais que isso seja vergonhoso na vida de Davi, Davi arrependido passa a ter uma vida totalmente nova. Mas há, nesse próprio texto do versículo 10 que estamos lendo, o segundo tipo de culpa, por isso que nós precisamos fazer a separação, é a culpa que é segundo o mundo. A tristeza do mundo. Qual o resultado dela? Morte. É a tristeza que leva o aluno no curso, no vestibular, a mesmo se esforçando muito, não passar. Por quê? Porque já está tão envolvido com a ansiedade, que já não raciocina, que já não lembra, que já não aprende. A ansiedade, essa culpa de ter que provar valor, de ter que provar que é capaz, leva à morte. É a culpa que às vezes leva alguém a cometer ou a pensar no suicídio porque só é consumido pela vergonha. É a culpa que às vezes afasta uma pessoa dos caminhos do Senhor porque não se sente mais digno, não se sente que seja capaz de recomeçar. É a culpa que até leva alguém a afundar-se cada vez mais no vício, porque a pessoa diz, não tem mais jeito. Todas as vezes que vou na Cracolândia, em São Paulo, agora vai ficar mais difícil de ir, mas era doloroso ver as pessoas que ainda não haviam virado cracudos da Cracolândia. Nas últimas vezes que fui, era 10 da noite, e uma mulher, ela ainda estava limpa, ela não estava uma pedinte, ela não estava como uma pessoa que estava há 2 semanas sem tomar banho. Mas ali, naquele horário, sentada numa calçada escura e fedorenta, ela estava ali, porque ela precisava daquela droga. E seria questão de mais 1 ou 2 semanas para ela deixar de ter uma família, deixar de ter uma casa, deixar de ter pai e mãe e passar a ser uma pessoa que dorme na calçada, que revira lata de lixo. O vício se utiliza da culpa, porque você tentou uma vez e não conseguiu, você tentou 2 e não conseguiu, você tentou 3 e não conseguiu. O que você começa a pensar? Como é que produz a morte? Não adianta, eu não mudo, eu não consigo. Nosso casamento, a gente já fez terapia, já fez aconselhamento, mas eu não consigo. E já que eu não consigo, eu deixo de me esforçar. É a morte que vai sendo produzida
por essa culpa, que, como o texto diz, é uma tristeza que não vem de Deus, ela vem do mundo, vem dessas pressões, vem do maligno. E aí há um testezinho muito simples para você fazer. Primeiro, você sente culpa? Primeira coisa, você sente culpa? Homens, porque a mulher é mais fácil sentir culpa, a mulher é mais dada a essa ideia de mudança, a mulher está sempre procurando mudar. Homens são diferentes, né? Homens não pensam muito, não refletem muito. Mas primeira pergunta, você sente culpa? Segundo, a culpa que você está sentindo, que esse que é o teste bom, o teste final, essa culpa que você está sentindo, está lhe levando para Deus ou para longe de Deus? A culpa de Davi o levou para Deus. Natã, você pode depois ler essa história no segundo livro de Samuel. Natã chega e conta uma história bonitinha para Davi, falando de um homem que tinha muitas ovelhas, muito rico, e de um outro homem que só tinha uma ovelha, que criava como se fosse um pet, um animal de estimação. E vem um amigo do homem rico, e em vez de pegar uma das ovelhas do seu aprisco, das suas centenas e milhares, ele pega aquela ovelhinha do pobre. E nessa hora a gente imagina até a cena, Natã dizendo: é você este homem. Até ali Davi não havia sentido culpa, mas naquele momento ele reconhece o seu pecado. Ele escreve o Salmo 51. Eu pequei contra ti, eu nasci em pecado, me restitui a alegria da salvação. A culpa, segundo Deus, leva para Deus. A culpa, segundo o homem, leva para a morte, leva para a destruição. Portanto, a sequência é muito natural. Você está percebendo a sequência que está implícita nos textos? Primeiro, culpa é bom. Segundo, o ruim é quando essa culpa não é uma culpa que vem de Deus, é uma culpa que vem do diabo, ou como diz no Nordeste, vem do cão, que não vem do que é objetivo, que não vem de, não, o pecado não tem nome, o pecado é genérico. Segundo é separar. E terceiro é agir. E quando a gente age, a gente tem que entender a verdadeira transformação. Davi ensinou isso no seu episódio, porque quando ele sentiu o seu pecado, Natã também profetizou: Davi, essa criança, fruto desse pecado, vai morrer. Não vou permitir que viva. E Davi entra em jejum, Davi não levanta do chão, até que a criança morre. E os servos de Davi começam a dizer: quem que vai ter a coragem de falar para ele? Porque com a criança viva ele ficou totalmente abalado. E Davi, vendo aquele converseiro, diz: morreu? Sim. Ele se levanta e come. Ele se levanta e volta à sua vida normal. E as pessoas dizem: está doido. A criança viva era um luto, era uma tristeza. A criança morta é alegria. Sim, porque Davi estava lidando com a culpa e não deixando que a culpa o consumisse. Estava dependendo do perdão e da graça, e não se tornando, como mencionei no vício, que é um dos exemplos mais fortes, não permitindo que a culpa dominasse, mas agindo como se já tivesse sido perdoado, porque já havia sido perdoado. O homem que recebeu, por quem foi enviada a carta, ele passou um pouco por esse processo. Eu te convido a abrir agora em 2 Coríntios capítulo 2, versículos de 6 a 8. Você vai ver que a culpa foi tratada. Esse texto é comum se entender que ele está falando daquele homem.
aquele que foi expulso da igreja, que foi disciplinado, que foi excluído por causa de tão grande imoralidade, ele, Paulo diz, basta-lhe a punição imposta pela maioria. Versículo 7, agora que ele foi disciplinado, que ele foi repreendido, que a vergonha dele foi exposta, que o pecado dele foi exposto, que ele reconheceu o pecado, agora, pelo contrário, vocês devem fazer o que com ele? E consolar, para que esse indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Parece esquisito para o coração humanista, que é a igreja disciplina e depois acolhe. Parece esquisito. Mas a disciplina nunca é para morte, a disciplina é para alerta, é para tirar da morte. Executada a disciplina, Paulo está escrevendo e dizendo, igreja, já chega. Parem de falar dessa pessoa como se fosse um presente, é um passado. Parem de considerar essa pessoa como se tudo estivesse acontecendo hoje, porque não está acontecendo hoje. Basta para esta pessoa a disciplina que já aconteceu, e agora acolham. Houve mudança de comportamento, houve mudança de vida, então perdoem e consolem para que esta pessoa não seja consumida por excessiva tristeza. Foi isso que Davi fez. E é assim que nós lidamos com a culpa. Com perdão. Sim, com a disciplina. Sim, com a exigência de mudança. Mas com perdão. Com consolo. Porque senão, aquela culpa que começou sendo culpa de Deus, produzida pelo Santo Espírito de Deus, poderá se tornar ao final uma culpa segundo a morte, uma culpa segundo o mundo, que produz morte. E essa culpa que não é tratada, que não há liberação de você mesmo do perdão, essa culpa produz depressão, ansiedade, pânico, afastamento. Se é um vício, leva você a cair cada vez mais neste vício. Se é uma fraqueza, leva você a não conseguir vencer esta fraqueza. É preciso seguir o princípio de 2 Coríntios 2, versículo 7. Perdoar, consolar, deixar para trás. Eu já contei essa historinha pelo menos umas 2 vezes aqui nesse ano que estamos juntos. Tenho certeza que já contei mais de uma vez. Mas a historinha de uma irmã que falava muito, que ouvia Deus falar com ela, que falava muito das suas orações, não por orgulho, mas era natural. E uma vez o pastor, meio zangado com aquela coisa, meio interpretando errado aquela irmã, diz: irmã, pois eu vou fazer um teste com você, já que você disse que fala com Deus. Eu quero que você pergunte para ele qual foi o pecado que eu confessei ontem. Estão lembrados da historinha? E a irmã vai orar, obedecendo o pastor. E no dia seguinte o pastor pergunta: e aí? E ela responde: pastor, eu perguntei para Deus, e ele disse que não lembra mais. Porque Miqueias profetizou isso. Esse é o sentimento da graça. Pecado perdoado é pecado, pecado confessado é pecado perdoado. Ele não lembra mais. O que está te consumindo de culpa? Quero te convidar a curvar a sua cabeça e a orar. Primeira pergunta, não posso deixar de fazer: você está se sentindo culpado? Como é que está seu casamento? Você sente culpa por ele? Como é que está
Sua vida de estudos, sim, eu falei tanto disso. Você tem realmente dado o seu melhor? Como é que está a sua vida profissional? Você tem dado o seu melhor? A primeira pergunta que a gente não pode deixar de fazer é: você sente culpa? Ou você está à beira do narcisismo? Está à beira do comportamento antissocial? Que não sente nada? Será que de tanto ouvir a voz da consciência e não responder a esta consciência, você se tornou insensível? Culpa é bom. Culpa é a dor da alma. Mas se você está sentindo culpa, qual é a culpa? É uma produzida pelo mundo, por Satanás até. É uma culpa que não tem especificidade, que não tem nome. E qual o resultado? Essa culpa está te levando para mais perto ou para mais longe de Deus? Meu pedido de oração, a minha oração é que, sim, você sinta culpa. E sim, que essa culpa seja trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, para que você o busque, para que você corra para Ele. E achado nele, essa é a minha oração, é o meu desafio que você faça essa oração agora. Achado nele, você diga: eu confesso, eu entrego, eu espero, eu gostaria, como seu amigo, seu pastor, que ao terminar esta oração, você, ao abrir os olhos, estivesse sem culpa. Sim, com uma série de desafios e mudanças que quer fazer na vida, mas sem culpa. A minha oração e a oração que eu peço que você faça agora é que você seja capaz de experimentar graça e perdão, e livrar-se desse sentimento que mata, e que tudo na sua vida pare hoje em nome de Jesus, de ser guiado e movido pela culpa, e sim, pela graça dele. Vamos repetir aquela música? Eu gostei de uma frase da música, a primeira vez que eu vi a música: o meu vazio agora é morada, não é isso? Aquilo que era vazio agora é morada. Vamos cantar novamente? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fazer essa oração juntos. Quem é esse? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer,
mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Nós só tínhamos isso, os nossos pecados para oferecer ao Senhor. E eu te convido a cantar essa frase mais uma vez. Eu só tinha os meus pecados. Cante. Eu só tinha os meus pecados para lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Se você já foi perdoado por Jesus, eu sei que seu desejo é encontrar nele todas as coisas. Então você vai clamar: Senhor, que eu não te troque por nada nessa noite, nem na minha vida, em nenhum momento da minha vida, porque não há espaço para mais nada na minha vida. Todo vazio que eu tinha, eu encontrei a resposta no Senhor. Cante. Eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou?
o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados. Só a congregação. Quem é esse? Cante. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, repita isso. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. a tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Aleluia. Amém. Eu não posso terminar esse tempo tão gostoso sem dar oportunidade a você que está aqui hoje e que ainda nunca tinha feito isso, ou está fazendo a sua reconciliação, enfim, você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo. Nós chamamos isso de conversão. Você vai ser uma nova pessoa daqui para frente, está trocando este vazio pela presença dele. Se você está aqui, recebe hoje, agora, pela primeira vez, ou como reconciliação, recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ergue a sua mão. Alguém vai te ver, alguém vai te ajudar. Levanta a sua mão. Alguém vai te ver e vai te ajudar nessa caminhada que começa agora. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós só tínhamos pecado, e em troca o Senhor se entregou por nós. Todo vazio foi preenchido pela tua presença. Pai, nos ajude a viver isso. Livra cada homem, cada mulher aqui, Pai, de um sentimento de culpa obsessivo, de um sentimento de culpa que tem mantido o vício, que tem tirado a paz. Livra, Pai, cada um dos teus filhos nesta noite desta culpa que vem do mundo, que vem do inimigo de nossas almas, que não é produzida pelo teu Santo Espírito, Pai. E para aquela culpa que é o teu Santo Espírito que está nos convencendo, ó Deus, nos dá a fé e a coragem para viver sem ela a partir de agora. Amém, Senhor. Nos leva para casa, Pai, leves, aliviados, trocando o vazio, trocando o peso do vazio, trocando o peso da culpa pela graça. No nome de Jesus. Amém e amém.